Professor, eu acho que já passou o tempo que a gente previu, né, para a nossa reunião aqui. E, infelizmente, é, foi me designado o papel de encerrar, mas eu gostaria de encerrar com uma conversa que eu tive com o senhor. E depois dela, eu gostaria que o senhor usasse para dar conselhos aos estudantes e dar a sua palavra final aqui nessa reunião. É, Na verdade, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: quando eu comecei a ver a maneira que o senhor enxerga a medicina, eu comecei a enxergar a vida também da mesma forma, né? O senhor fala que medicina vem do latim medere, que é fazer a melhor escolha. E na nossa vida, estamos constantemente tentando fazer as melhores escolhas. E toda escolha tem a sua desvantagem, independentemente de onde estejamos fazendo isso, né? Então, na vida temos essa desvantagem, na medicina temos desvantagens. No futebol temos desvantagens, né? Se a gente montar um time com 10 atacantes, vai fazer vários gols, mas vai levar vários gols também, né? Então, tudo tem a desvantagem. Então, não só na medicina, mas como na vida. Então, pensar nisso a todo momento nos ajuda a fazer escolhas que possam ser mais toleráveis. E a outra coisa foi realmente a conversa que eu tive com o senhor, né? Em certo momento eu estava angustiado, né, com a minha vida de estudante de medicina, tal qual muitos já estiveram. Talvez aí o senhor mesmo já possa já ter estado em sua universidade. E aí eu mandei a seguinte mensagem para ele: amigo Luiz, gostaria de perguntar uma coisa a você, que é uma das minhas inspirações. O mundo é diferente hoje em dia. Antigamente a gente tinha que ir para grandes centros para poder ser alguém expressivo. Hoje é possível fazer muita coisa sem sair de casa. Tenho muitas raízes na minha cidade. Eu tenho amigo aqui, tenho família, tenho gato, né? Só que eu quero ser grande e reconhecido no que faço. Então eu imagino que preciso sair daqui pelo menos por um tempo para isso. Você tende a discordar ou a concordar com isso? E aí ele me falou uma coisa que me deixou extremamente impactado, que foi o seguinte: não se precisa sair à procura de um holofote externo. O valor está em nós. Nem o sentido de sair é se tornar reconhecido. Até porque há diferentes formas de reconhecimento. Na verdade, o sentido maior de você sair de onde você está é o valor de mudar, transitar, viver novas experiências. Não é sair para um lugar melhor, é sair para um lugar diferente. Não para brilhar, mas viver, experimentar. Lá você vai perceber que ninguém é melhor que você. Essa é a primeira lição. E adicionalmente você vai viver muita experiência nova. Será simplesmente interessante. E é interessante que você se aventure um pouco, valorize o desconhecido e valorize as incertezas. Ele não estava dando conselho, né? Até porque ele mesmo disse que conselho é uma coisa muito pretensiosa, de quem acha que sabe das coisas. Ele está apenas provocando a nossa reflexão. E aí ele me falou: pense e decida com a mente aberta. Tente eliminar a barreira no processo de decisão. Decida de forma livre. Na verdade, eventualmente, não é você quem vai tomar a decisão, mas a decisão que vai lhe tomar, naturalmente. E isso me impactou bastante, além das coisas que o professor tem impactado na minha vida. Certas vezes eu me sinto angustiado com a medicina, às vezes eu vejo que os professores não, né, médicos no geral, passam exames desnecessários, passam condutas desnecessárias, falam com os pacientes, ou às vezes nem falam e já indicam alguma coisa, e eu me sinto extremamente frustrado. E eu queria dizer para o senhor, professor, que o senhor, por meio dos seus pensamentos, é um dos motivos de eu retomar a esperança na medicina. Então, toda vez que eu me sinto angustiado, eu leio alguma coisa que o senhor falou, vejo algum vídeo, e o senhor recupera todas as minhas esperanças de que, em algum momento, eu possa exercer a medicina de uma forma digna. José, obrigado por essas palavras. Realmente foi um diálogo muito interessante que a gente teve. E você fala que eu inspiro você, né? Mas a maior fonte de inspiração minha são vocês, né? Não tem preço poder ser professor, né? E poder ver vocês falando de uma maneira tão inteligente como vocês falam, e perceber que meus alunos são tão bons ou melhores do que eu. Isso é uma satisfação imensa e me inspira imensamente interagir com vocês. Então, é uma inspiração mútua que a gente tem aqui. E eu acho que isso que a classe médica precisa, né? Um inspirar o outro
e todos caminharem no mesmo sentido, que é no sentido da racionalidade, né? E tentar também menos polarização. Então, você não pode ficar... não tem direito mais de ficar decepcionado com a medicina, porque a medicina precisa de você. Agora é um dever. A geração de vocês, eu acho que vai... Eu falei isso também para Marlos nessa semana, vai representar um degrau de evolução na cognição médica maior do que outras gerações anteriores, incluindo a minha, representou. Então, a gente precisa de vocês. Vocês não podem desistir porque vocês estão vendo que a coisa é meio irracional, não baseada em evidências. Pelo contrário, vocês têm que perceber e ficar mais motivados de que existe um ambiente aí para vocês fazerem muita diferença. Né? É como se você fosse um técnico de um time de futebol e o time está perdendo, você tem a oportunidade de transformar aquilo ali. Então, aquilo tem que ser motivante para você. E não, puxa, eu fui contratado por esse time que é um perdedor. Não. Primeiro que a gente não é tão perdedor assim em medicina. Peraí, medicina também faz muito bem. Não estou querendo pintar aqui um cenário assim. Mas se vocês percebem que a coisa não está ideal, isso deve motivar vocês a fazerem diferença e a modificar esse sistema. E eu acho que vai acontecer isso com a geração de vocês, pelo menos de vocês que são meus alunos. Então, a inspiração minha vem de vocês, gente. Principalmente de vocês. Parabéns a todos. E a esse grupo do Stars que inspira a todos nós, eu estou super feliz. E também parabenizar Renato por essa liderança e os líderes de cada universidade, como Rinaldo na Baiana, que fazem com que isso aconteça junto com os estudantes. É muito interessante o Stars dentro do Choosing Wisely. Como vocês fazem diferença. Na verdade, somos nós que precisamos de vocês.